Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocho. Vou neste vídeo então passar a estratégia para fazermos racionalização de denominadores, ok? Em primeiro lugar, o que é isto de racionalizar o denominador? Reparem aqui nesta fração, neste caso que eu apresento aqui, temos esta fração que é raiz de 5. E vocês sabem que isto é um número irracional, ok? Está a dar uma dízima infinita não periódica. Racionalizar o denominador não é nada mais do que transformar este número irracional num número em que seja racional. Transformar então o número irracional num número racional. Isto é que é racionalizar o denominador. Bem, neste vídeo vou apresentar dois casos, este e este aqui, onde temos em denominador apenas o radical. Ok, são os casos que eu considero mais simples. O denominador é apenas o radical, no caso anterior e neste aqui. No outro vídeo farei então a mesma racionalização do denominador, mas quando temos uma soma ou uma subtração em denominador. Não percam então esse vídeo, depois no final deste colocarei então o link para poderem aceder a esse vídeo onde o denominador é uma só, uma diferença, porque a estratégia é realmente diferente desta aqui. Bem, neste caso temos então 2 sobre raiz de 5, temos aqui 2 sobre a raiz de 5 e pretendemos então fazer a racionalização do denominador. O que temos que encontrar aqui é uma estratégia de forma a perdermos aqui esta raiz que temos aqui em denominador. É preciso ter em conta uma propriedade que apresenta então no vídeo das propriedades dos radicais que vocês podem visualizar aqui na caixinha que aparece neste vídeo e sugiro mesmo que façam primeiro a visualização deste vídeo onde apresenta as propriedades dos radicais e de que forma é que podemos operar com esses radicais. Vou então apelar à seguinte propriedade. Eu sei que a raiz de índice n de a elevado a n, isto é exatamente igual a a. Tendo atenção depois àquele pormenor, se este n é par, então eu vou ter que pensar neste a como um valor absoluto, mas isso vejam então esse vídeo das propriedades. Quando eu tenho uma raiz onde o índice da raiz é exatamente igual ao expoente do radicando, eu posso fazer esta simplificação, cortar então o índice, a raiz, não é, com o expoente do radicando e fica então com a base, ok? Isto é importante porque reparem, eu aqui pretendo então ficar com este 5 e perder esta raiz. Então eu penso que ninguém terá dúvidas em perceber que vamos multiplicar isto pela raiz de 5 em baixo. E reparem, raiz de 5 vezes a raiz de 5. Isto será então a raiz de 5 ao quadrado. O quadrado simplifica com o radical, com a raiz, e ficamos então com o 5. E desta forma perdemos o número irracional e ficamos com o número racional, que é mesmo isso que é pretendido neste tipo de casos onde temos que racionalizar o denominador. Agora é preciso ter atenção a um pormenor. Eu não posso meter assim aqui a raiz 5, não é? Senão estou a alterar o valor desta fração. Esta fração é 2 sobre raiz de 5. Se eu multiplicar por isto, né, isto vai dar algo diferente do que eu tinha inicial. Isso não pode acontecer. Então, para a gente manter este valor aqui inicial, o que fazemos é multiplicar e dividir pela raiz de 5. E reparem aqui o seguinte. Raiz de 5 a dividir pela raiz de 5, isto é igual a 1, é um número a dividir por ele próprio dá 1, e depois esta fração aqui vezes 1 fica exatamente igual. Desta forma não estamos a alterar o valor inicial. Agora, o que fazemos é exatamente multiplicação de duas frações. Multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. Ficamos então em cima com duas vezes a raiz de 5 e em baixo com o tal raiz de 5 vezes raiz de 5. Isto vai dar raiz de 5 ao quadrado. Em cima fica então 2 raiz de 5. Reparem, podemos aqui omitir o sinal de multiplicação e dizer que 2 raiz de 5 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 5. Em baixo ficamos então com a raiz de 5 ao quadrado e podemos fazer aqui a simplificação da raiz com o quadrado, não é? E então isto fica igual a 2 raiz de 5 a dividir por 5. E está feito. Reparem, racionalizar o denominador não é perder aqui o número irracional, toda a fração. É só apenas tirá-lo do denominador. E como vem a gente tirou o número irracional do denominador, ele saiu e veio aqui parar ao numerador. Não interessa, não é? O que nós queremos é racionalizar o denominador. É perder a raiz de denominador, só isso. Está feito. Ok? Agora, o próximo caso. Temos então aqui raiz de 2 a dividir por 2 raiz de 3.
vamos usar a mesma estratégia. Mas aqui às vezes surge a dúvida, por isso é que eu pus este exemplo. Eu vou multiplicar isto, não é, para perder aquela raiz, vou multiplicar isto por raiz 3 ou vou multiplicar isto por 2 raiz 3? Bem, ambas as hipóteses estariam corretas. Okay? Eu posso multiplicar aqui por 2 raiz 3, não há problema nenhum. Mas isto é possível também multiplicar apenas por raiz 3. E aconselho-vos mesmo a multiplicar apenas pela raiz, pelo radical, porque dessa forma trabalharão sempre com valores mais pequenos. Reparem que eu aqui até poderia dizer o seguinte: eu posso dizer que a raiz de 2 sobre 2 raiz de 3 é exatamente igual a 1 meio vezes a raiz de 2 sobre a raiz de 3, certo? Ao fazer esta multiplicação, isto está exatamente igual a isto. Ao multiplicar os numeradores e os denominadores, obtenho isto. E desta forma, trabalho a racionalização apenas aqui. Ok, isto é possível. Podiam multiplicar, mais uma vez, reforço, podem multiplicar por 2 raiz de 3, mas ficarão com valores mais altos que depois terão que colocar a fração na forma irredutível, ou seja, estão aqui a ter trabalho que depois terão de fazer a correção. Vou multiplicar então por raiz de 3. É mesmo isso. A gente multiplica pelo radical do denominador. E se multiplica aqui em baixo por raiz de 3, em cima também tenho que pôr a raiz de 3, que é para isto, esta fração, ser exatamente igual a 1. E a multiplicação por 1, não é? 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ficamos exatamente com a fração inicial. Bem, então vou dizer que isto é igual. E agora multiplicamos frações, numerador e denominador. Ficamos com raiz de 2 vezes a raiz de 3. E em baixo ficamos com 2 vezes e multiplicamos raiz de 3 vezes raiz de 3. Ok? Agora, o que é que podemos fazer aqui em cima? Eu posso aqui apelar em cima à regra que me diz o seguinte: se eu tiver a raiz do mesmo índice, cuidado, a raiz de índice de A vezes a raiz do mesmo índice de B, eu posso então dizer que isto é igual a raiz de A vezes B. É exatamente isso que reparem que estamos a falar em ambos os casos da raiz quadrada. A raiz tem o mesmo índice, então eu posso transformar isto no seguinte, em raiz de 2 vezes 3. Ou seja, o produto das raízes é igual à raiz do produto. Okay? É exatamente esta propriedade que nos permite fazer aqui esta operação. Em baixo fico com 2 vezes raiz de 3, não é? Raiz de 3 vezes raiz de 3, a dar raiz de 3 ao quadrado. Agora posso fazer a simplificação do radical com o quadrado. E ficamos então, em cima fica raiz de 6 e em baixo fica 2 vezes, né? E esta simplificação ficamos aqui com o radicando. Né? Fica então raiz de 6 sobre 6 e está feita então a racionalização do denominador. Estes casos são super simples, não há que enganar. Fiquem então atentos porque o próximo vídeo será sobre racionalização de peço desculpa. O próximo vídeo, desculpem esta situação, o próximo vídeo será então sobre racionalização de denominadores, mas quando temos, por exemplo, 2 sobre a raiz de 5 mais 3. Ou seja, aqui em denominador não temos só o radical, mas sim uma soma, ou poderemos ter uma diferença, e a estratégia é bastante diferente desta aplicada aqui. Não percam então esse vídeo, fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Grande abraço.